agora abordar a perspectiva cavaleira, isométrica e a cônica, que formam as perspectivas na aula dele. Então, as perspectivas elas são resultantes da projeção. Então a gente pode ter uma projeção cônica, que aí a gente viu isso nos sistemas de representação, esses tipos de projeção, e da projeção cônica a gente tem a perspectiva cônica. A projeção cilíndrica, quando ela é oblíqua, ela pode ser usada na perspectiva cavaleira. A projeção cilíndrica, quando é ortogonal, ela pode ser usada na perspectiva axonométrica, que ela pode ser do tipo isométrica, dimétrica e trimétrica. A perspectiva axonométrica, então a gente trabalha com a projeção cilíndrica ortogonal, onde os raios projetantes são perpendiculares ao plano de projeção. Esse tipo de perspectiva, esse tipo de projeção, na verdade, é usado também nas vistas ortográficas. Então a gente tem um objeto aqui à esquerda, que esse objeto ele é projetado com a face paralela, gerando uma vista. Mas eu posso rotacionar de modo que ele, na hora da projeção ortogonal, 90 graus, ele gere aqui duas vistas. E eu ainda posso rotacionar ele de tal forma que ele gere três vistas. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a vista superior e mais duas vistas. Pode ser, por exemplo, a frontal e a lateral, uma das laterais. Então, observe que nesse caso aqui, nesse terceiro caso, a gente tem uma perspectiva axonométrica. Em função dos ângulos e das deformações em relação ao plano de projeção, a gente pode ter trimétrica, quando cada eixo desse tem uma medida diferente, o ângulo que ele faz com o plano de projeção é diferente, dimétrica, onde você vai ter duas medidas iguais, e isométrica, onde o ângulo seria o mesmo, a projeção de cada um desses vértices sobre o mesmo ângulo, a gente tem a perspectiva isométrica. Como a deformação é a mesma nos mesmos ângulos, nos três eixos, fica mais fácil, inclusive, para fazer o desenho da isométrica, por isso que é a mais usada. Aqui é só um exemplo de uma imagem de alguns prédios, alguns ícones, feitos com uma perspectiva isométrica. A perspectiva cavaleira, ela, por sua vez, ela trabalha com a projeção cilíndrica oblíqua. Então, aí a gente tem um cubo com a face paralela ao plano de projeção, e aí a gente tem a projeção desse cubo gerando uma perspectiva cavaleira. Em função desse ângulo, existem alguns ângulos mais usados na cavaleira. São os ângulos de 30 graus, 45 e 60. No ângulo de 30 graus, você vai ter uma deformação na profundidade de 30 graus. De 2 terços, quer dizer. Quando esse ângulo é de 45 graus, a largura e a altura, em todos os casos, não se deforma, mas a medida de profundidade é reduzida à metade. Quando esse ângulo é 60 graus, a largura e a altura não muda, mas a medida de profundidade é reduzida a 1 terço. Comparando um pouco a isométrica com a cavaleira, aqui tem um exemplo de uma perspectiva do lado esquerdo, uma perspectiva cavaleira, e do outro lado, a isométrica. Como o ângulo de deformação é o mesmo, a gente vai projetar aqui, esses ângulos vão ser 120, 120, 120 graus. A gente pode usar aqui o esquadro de 30 graus para fazer o desenho da isométrica. Na cavaleira, o ângulo utilizado foi 45, mas também se usa o de 30 e o de 60. A perspectiva cônica é também uma forma de representar objetos tridimensionais. Aqui é só uma imagem de uma cidade e a gente vê como os prédios, como se eles se deformassem e fossem numa direção de um ponto de fuga. Então a perspectiva cônica ela surge da observação da natureza. Então perspectiva significa ver através de. Então se utilizava um anteparo e se procurava representar o que estava atrás desse anteparo. E aí alguns conceitos da perspectiva cônica foram desenvolvidos, como por exemplo existe uma linha do horizonte, onde os objetos convergem, a ideia de ponto de fuga. Aqui é uma perspectiva com um ponto de fuga, aqui é uma perspectiva com também um ponto de fuga, um desenho antigo. Aqui uma perspectiva com 2 pontos de fuga, e aqui um exemplo, perspectiva com 1 ponto de fuga, com 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. E essa linha do horizonte, LH, é como se tudo convergisse, ou uma parte
da imagem convergisse para essa linha do horizonte. A gente vê isso, por exemplo, quando está numa praia, olhando aquela linha horizontal lá no fundo do mar. É como se tudo, a paisagem convergisse para essa linha horizontal, a linha do horizonte. Em geral, a gente coloca com 1 ou 2 pontos de fuga, a gente usa a linha do horizonte. Então, a gente tem do lado direito um ponto de fuga, depois ao meio 2 pontos de fuga, F2 e F3, e o terceiro cubo, aí, o terceiro prisma, né? A gente tem aí o uso de 3 pontos de fuga. A gente pode imaginar também, olhando imagens da vida real, a ideia de que tudo converge para essas linhas e para esses pontos de fuga. A aplicação da perspectiva a gente tem em diversas áreas. Aqui, por exemplo, aqui é uma foto, mas a gente pode imaginar o desenho, a representação dessa estufa usando pontos de fuga, uma mesa de germinação usando perspectiva isométrica. Vamos ver algumas observações, como é que a gente pode, a partir das vistas, interpretar a representação da perspectiva. Aqui nesse desenho eu tenho a vista frontal superior e a vista lateral esquerda. Eu vejo de frente um quadrado, de cima um quadrado e lateralmente um quadrado. Então a gente teria um cubo. Então aqui a representação de um cubo em perspectiva. Nesse exemplo aqui agora a gente tem vista frontal, um quadrado, vista superior um quadrado e vista lateral um triângulo retângulo isósceles. Então, nesse caso aí, a gente teria um prisma de base triangular ou uma rampa. A gente pode chamar de rampa usando um termo informal. Então, aqui vamos ver aqui do lado esquerdo primeiro, 2 quadrados e um triângulo e a representação dele através desse prisma de base triangular. O que acontece quando eu mudo a posição do triângulo? O que eu fiz só, porque na verdade eu vou ter 2 vistas com quadrado e uma com triângulo. Eu vou só ter modificado a posição, mas o objeto é o mesmo. Então a perspectiva representando esse objeto. Nessa perspectiva da esquerda, eu usei a vista frontal, vista superior e o lado esquerdo. Aqui a gente também tem frontal, superior e o lado esquerdo da peça. Aqui, outra peça onde o triângulo foi colocado na vista superior. Observe que é o mesmo objeto. É só mudou a posição das vistas. E aqui a gente rotacionou aqui o objeto e também a gente tem o mesmo objeto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui agora. Vista frontal eu tenho 2 quadrados, superior 2 quadrados e a lateral esquerda eu tenho 2 triângulos. E aqui a perspectiva mostrando o que seria esses 2 triângulos, justamente porque você tem na verdade um triângulo. Na verdade, representa um prisma de base triangular e ao lado um cubo. Se a gente muda a ordem, olha, observa que essa vista lateral esquerda vai mudar. Agora ela está tracejada porque a rampa ou o prisma de base triangular ficou escondida por trás do cubo para quem está olhando aqui, ó, do lado esquerdo. Aqui a combinação, a gente tem, dessa vez foram 2 prismas de base triangulares, se unindo e formando aqui esse triângulo aqui, esse prisma de base triangular. E aí a representação vista frontal, superior e lateral esquerda. Aqui a mesma coisa, eu já mostrei. Observe que para esse outro desenho, o que é que mudou de um para outro aqui? Agora eu estou vendo uma linha separando esses 2 triângulos e superior também. Isso porque eles não estão mais assim, unidos, né, um sobre o outro, mas um está mais à frente, o outro mais atrás. E aí vai gerar essa linha separando um do outro. E essa linha tracejada que representa aqui, essa parte aqui desse daqui que vai estar escondido por trás. E aqui é uma imagem de como fica o objeto. A gente botou mais de uma perspectiva para ilustrar melhor essa representação. Aqui novamente a gente tem um objeto, vista frontal, vista superior e lateral esquerda, e aqui a representação em perspectiva do objeto. Aqui também a gente tem, ó, vista superior, vista frontal, como essa parte maior está escondida por trás, tracejado, e aqui a vista lateral esquerda desse objeto. Aqui, comparando esse com esse, a diferença está o quê? Aqui na vista superior um quadrado, na vista superior um círculo. Então eu vou ter de um lado um cilindro
E do outro lado, na outra peça por trás, você vai ter o que? Um prisma de base quadrada. Aqui alguns exemplos de peças para se analisar. Que peça seria essa? Primeira, eu tenho uma pirâmide, depois ao meio um cilindro com um furo. A terceira, aqui a quarta posição, eu tenho o quê? Um prisma e por trás um cilindro, olhando de frente, de cima e de lado. E aqui 2 prismas. Aqui é a representação do círculo isométrico. Se eu quero representar um círculo na perspectiva isométrica, a forma de representar é a construção determinação desses centros. Por exemplo, o arco MN tem como centro D. Já o arco MR, eu vou ligar o ponto D ao ponto médio aqui, M. Vou ligar o ponto D ao ponto M, aí com o centro em 1, que é essa interseção MD, e raio M1, eu giro e faço esse arco aqui. Já aqui do outro lado também, eu vou ligar o D ao N, cruzando aqui com essa linha diagonal, vou achar o ponto 2, centro em 2, traço esse outro arco. Então, a gente consegue, e centro em B, a gente tem esse último arco aqui para desenhar o círculo. Esse mesmo processo se repete em todas as faces, para representar um círculo de diferentes ângulos. Quer dizer, mais de um círculo, esse exemplo aqui à direita. Algumas técnicas, primeiro a gente pode construir com base na vista superior, ou seja, a gente se apoia na vista superior para representar um objeto. Então, nós vamos hoje trabalhar com a representação da perspectiva isométrica usando os esquadros. No lugar da régua T, estou fazendo aqui numa mesa sem régua T, eu peguei esse esquadro aqui de 45 graus, fixei ele com fita crepe. As bordas também estão fixadas com fita crepe. Aqui eu tenho uma vista frontal, tenho uma vista superior e tenho uma vista lateral esquerda. A partir dessas vistas, vamos elaborar a perspectiva isométrica. Eu vou usar a escala de 1 para 50. Escala de 1 para 50, vocês já viram como é que faz o cálculo. Então, você vai pegar 1 metro, transformando em 1 para 50, vai dar 2 centímetros. 3 metros vai dar 6 centímetros. 2 metros de altura vai dar 4 centímetros. Então, com essas informações, eu vou começar desenhando a vista superior. Então, eu vou aqui com um esquadro de 30 graus, 30 e 60 esse esquadro aqui, e vou colocar ele aqui na mesa apoiada, aqui, deslizar. Então, venho aqui, vou traçar uma linha aqui, nessa direção, e uma outra linha nessa direção. Aqui eu vou marcar 3 metros, que corresponde a 6 centímetros. Na verdade, eu vou marcar 2 centímetros mais 4 centímetros, fazendo a conversão na escala. Então, vamos lá. Ou direto, para não ter dúvida. 1 metro, eu vou botar 1 metro e 1 para 50. 3 metros, eu vou botar 3 metros e 1 para 50. Então, vem aqui, vou marcar 1 metro, vou marcar 3 metros desse lado. Do outro lado vai ser 1 metro mais 1 metro. Então, venho aqui e marco 1 metro e mais 1 metro aqui. Então, com isso eu tenho as medidas de base. E eu vou desenhar com a linha clarinha essa vista superior. Venho com esse esquadro aqui, todas as linhas paralelas num determinado sentido, eu vou captar aqui com esse esquadro, representar com esse esquadro. Na outra direção eu vou girar o esquadro e venho para cá e faço assim. E agora eu vou marcar as alturas na vertical, com esse esquadro na vertical. A altura 2 metros a parte de trás, o que dá 4 centímetros nessa escala de 1 para 50. Vou puxar essas linhas em altura. Sempre na vertical para marcar as alturas. E vou marcar aqui a medida de... Aqui só sai um pouquinho fora do lugar. Essa linha que eu puxei aqui, ela é um pouquinho mais para cá. Pronto. Aqui eu vou marcar a altura de 2 metros. Eu venho aqui e marco 2 metros. Deixa eu fazer aqui com a régua para dar mais apoio. Vamos lá, 2 metros. Eu aproveito e vou marcar lá essa medida da frente, que é 1 metro. Pronto, eu marquei 2 metros aqui. Eu posso marcar 2 metros aqui, 2 aqui, 2 aqui. Ou então eu vou puxar uma linha clarinha aqui, ó. Por esse ponto, já vou até reforçar logo a medida.
a linha, que já é uma linha definitiva. Giro o esquadro na outra direção e vou puxar aqui. Venho aqui. E para finalizar, venho aqui, puxo aqui. Então tem uma parte superior, vou puxar as linhas verticais aqui para marcar a altura da peça. Essa parte da frente é mais baixa, é 1 metro. Eu já marquei aqui a medida de 1 metro. Então eu venho para cá, marco 1 metro e daqui vou puxando. Só para ajustar aqui. Giro novamente aqui. Que saiu do lugar. E aqui eu tenho o objeto feito a partir da vista superior, a perspectiva. A forma de representar é usar uma caixa envolvente. Então a gente envolve o objeto que você quer representar numa caixa e aí você vai fazendo a representação desse objeto. Vamos fazer agora o mesmo desenho no lugar da partir da vista superior. Vamos fazer outra forma, que é fazer a caixa envolvente. Então eu vou marcar aqui, apoiar aqui nesse esquadro, fazer isso, giro aqui, apoio aqui, puxar um pouquinho para cá, e vou marcar as mesmas medidas, 2 metros, 1 metro, 1 metro, 3 metros. E agora eu vou marcar a altura. A altura vai ser 3 metros de altura, não, 2 metros de altura. Vou marcar aqui 1 metro. Opa, essa ponta é essa aqui. E 2 metros aqui. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer uma caixa envolvente. E depois eu vou fazer o seguinte. Se você olhar aqui de cima tem um buraco. Eu vou remover esse buraco. Então eu vou cortar isso aqui. Então, tirei aqui o buraco que existia, certo? Tirei fiz esse buraco aqui, ó. Porque aqui, nessa parte não tem nada, é um buraco. Agora, se você olhar de lado, tem um buraco aqui também. Eu vou remover esse buraco aqui. Então, eu venho aqui.
Então eu fiz o furo aqui, eu tirei o buraco. Ou seja, eu tenho o mesmo desenho aqui ao lado e aqui. Aqui eu fiz com base na vista superior, aqui eu fiz uma caixinha e saí subtraindo os volumes. Então depende da peça, pode ser mais fácil fazer de um jeito ou fazer do outro jeito.